paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aos amados irmãos, estamos de volta para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical da revista A Importância da Palavra de Deus para o Bem-Estar do Ser Humano. Uma lição comentada pelo pastor Ezaquiel Mendes de Freitas. A lição que nós vamos lecionar hoje tem por título O Drama da Depressão, a lição de número 7 do dia 15 de novembro de 2020. Queridos, é um tema bem atual. Eu quero já aqui passar os meus cumprimentos ao irmão Gilson, de Mirassol, São Paulo, que também está enviando a sua saudação para os amados alunos da Escola Bíblica Dominical, que que assistem a nossa escola no nosso canal, tá? Amados, vamos ao nosso textuário da nossa lição. Porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Salmo 42, versículo 11, a parte A do versículo. Verdade aplicada da nossa lição: investir no relacionamento com Deus muito contribui também no tratamento da nossa vida emocional. Primeiro objetivo da lição: conceituar e apresentar o que é depressão. Segundo objetivo da lição: apresentar o atual quadro clínico da sociedade. Terceiro objetivo da nossa lição: demonstrar como é possível livrar-se da depressão. Muito bem, texto de referência para a lição da lição de número 7 se encontram em dois salmos: Salmo 18, os versículos 2 e 6, e o Salmo 40, versículo 1 e 2. Muito bem? Introdução da nossa lição. Esta lição abordará de modo específico o tema depressão, conceituando, bem como trazendo seus sintomas e causas. Noutra ponta, apontará informações, atitudes e princípios bíblicos que muito contribuirão no tratamento desta doença. Muito bem, amados, tema depressão, conceituando. A lição ela está dividida em 3 pontos, todos nós sabemos: primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Dentro desses 3 pontos, nós temos também 3 tópicos, né? Dentro do 1, você tem 2 e 1, 2, 2, 2 e 3. Dentro do 2, 2 e 1, 2, 2, 2 e 3. Dentro do 3, 3 e 1, 3, 2, 3 e 3. Por fim, a conclusão. Qual a ideia que o autor quer passar para nós? Logo, ele traz para nós aqui 2 ambientes. O primeiro, ele esclarece, né, o que se compreende sobre depressão e as suas manifestações, porque ele não vai falar somente do item conceituando a depressão, mas sim também das manifestações, da forma como que a depressão se apresenta. E no segundo ambiente, ele vai nos proporcionar a forma como podemos combater a depressão à luz da Bíblia e como podemos tratar talvez a nós mesmos, se é o caso da própria pessoa que está estudando a lição e passa por essa dificuldade. Se for outra pessoa, ela tem aqui um norte de como auxiliar. O segundo ambiente, a intensidade e a dedicação com que ele trata a causa, né, vai nos mostrar uma possibilidade de sucesso e fracasso dentro do tratamento desta enfermidade da alma. Atualmente, amados, só para a gente ter uma ideia, quando se fala em depressão, os dados que eu vou citar aqui agora são da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Atualmente, mais de 350 milhões de pessoas no mundo sofrem desse mal. Esse é um dado dela. O que a Organização Mundial da Saúde não vai trazer para você? Ela não vai te dizer que o pecado é uma das maiores razões que provocam a depressão. Não é que toda depressão tenha o seu fundamento no pecado, tá? Mas que o pecado ele é um dos maiores provocadores desse distúrbio mental que acontece, dessa enfermidade da alma, tá? E depois tem outros motivos que a revista até vai tratar dessa situação, motivos externos que provocam a depressão. Isso depende da sua vontade, né? Eles apenas ocorrem e nós somos sujeitos a essas situações externas, tá? Muito bem, primeiro ponto da nossa lição: o que é depressão? A depressão resulta de pressões biológicas e sociais que exercem funções que deprimem o sistema nervoso da pessoa, enfraquecendo. É um mau funcionamento do cérebro relacionado a um desequilíbrio bioquímico dos neurotransmissores. Entre parênteses,
mensageiros químicos do impulso nervoso, fecha parênteses, responsáveis pelo controle do estado de humor. Em síntese, é uma doença que desorganiza reações emocionais e deixa o indivíduo sem motivação, com pouca concentração e lapsos de memória. Muito bem? Deprimem enfraquecendo. De que forma? Ela atua na mente, comprometendo seu funcionamento, provocando distúrbios que se tornam evidentes no seu portador. As pessoas que portam a depressão. Então, logo que você vê o comportamento da pessoa muda constantemente, tem várias oscilações emocionais, uma hora está muito feliz, uma hora está enfurecida ou muito triste. Tá? Então, há situações em que ela não se comporta como é esperado de uma pessoa que está com suas funções, sua capacidade mental funcionando 100%. Logo, a gente consegue compreender que essa pessoa está depressiva. O que mais fortalece ou fortaleceu, por assim dizer, a doença depressão na vida do ser humano. É naquela época em que as pessoas se comportavam como se depressão fosse doença de rico, de uma pessoa de uma vida social de uma classe alta. Não se aceitava-se que uma pessoa de classe social baixa tivesse depressão. Então, isso tornava a identificação dos sintomas do depressivo tardio, logo o tratamento também chegava no estágio em que a doença já estava avançada. De repente, se descoberta no início, nas fases iniciais, o tratamento ele tem um pouco mais de eficácia, né? E com maior possibilidade de cura rápida. Então, esse tipo de comportamento não deve existir. Infelizmente, hoje, vidas se perdem devido ao quadro depressivo que estão expostos. Tá? Mas isso é uma realidade que a gente ainda vive, tá? 1 da nossa lição: os sintomas da depressão. Os sintomas vão de manifestações leves a delírios psicóticos, incluindo o risco até de suicídio. Um dos sintomas da depressão é a redução e perda da capacidade de ter prazer. São suas características principais: dificuldade para tomar decisões, ansiedade, desânimo, insônia, apatia, falta de desejo sexual, falta de apetite, boca seca, falta de cuidado pessoal, ansiedade, excesso de suor nas mãos e pés, diminuição da autoestima, irritabilidade, complicações estomacais e intestinais, pressão abdominal e choro constante. Amados, observe quantos sintomas uma única enfermidade da mente, que nós conhecemos como alma, pode provocar no ser humano, né? Lembrando que quando a lição diz aqui, delírios psicóticos, gente, a psicopatia, ela é o pior quadro, a pessoa psicótica, ela é o pior quadro que tem de enfermidades da mente, e a depressão leva a isso. Por exemplo, uma médica me disse em uma certa ocasião que o psicótico ele vai no quarto, mata o pai e a mãe e depois retorna e não se recorda do que fez, devido às alucinações e delírios que essa pessoa tem. Quando ela volta a estar sóbria novamente, ela não tem ideia, não tem noção do que ela fez. Então é algo que saiu lá do inferno para atormentar a vida das pessoas sobre a face da terra. Compreende? Então não é brincadeira e deve ser tratado, levado como algo muito e muito sério. Um pouco sobre o suicídio, como diz a lição, que faz parte do quadro psicótico das pessoas depressivas. Dados da Organização Mundial da Saúde: 800 mil pessoas tiram a vida no mundo. No Brasil, isso por ano, tá? No Brasil são 12 mil, segundo a Organização Mundial da Saúde. O Brasil ele é campeão em casos de transtorno de ansiedade. Transtorno de ansiedade, ela é um sintoma da depressão, tá? Transtorno de ansiedade. E ocupa o segundo lugar em transtorno depressivo, que pode levar ao suicídio. Então o quadro começa com uma ansiedade acentuada e depois ele muda para o quadro psicótico, que é onde a pessoa tira uma vida de alguém ou tira a própria vida, porque para ela
o sofrimento dela de tal intensidade que somente a morte vai trazer alívio para ela. Então ela precisa do Salvador, o Senhor Jesus Cristo, na vida dela. Outra situação, capacidade de ter prazer. Por que isso ocorre? Porque os nossos neurônios, eles trabalham com uma comunicação numa velocidade chega a ser nanosegundos. Então ele produz hormônios, e esses hormônios fazem os trabalhos de comunicação. Um deles, um neurônio, ele é incumbido de produzir um hormônio que se chama adrenalina, e é do conhecimento de todos. Adrenalina é um nome famoso, você vê em filmes, em livros. Ele é um hormônio que, quando o neurônio deixa de produzi-lo, por falta dessa substância, a pessoa ela entra em estresse. Esse estresse, conforme a intensidade dele vai aumentando, vai produzir uma depressão na vida da pessoa. E o que ocorre? A falta deste hormônio vai fazer com que a pessoa ela perca a capacidade de desenvolver qualquer ação. Então ela não tem prazer, ela não tem interesse em fazer nada. Nada chama a atenção dela, tá? Quando a gente viu lá no ponto, no 1 em 1 mesmo, falta lá, falta de desejo sexual, É um dos sintomas que os casais que têm um dos seus componentes depressivos sofrem, porque essa pessoa ela não tem interesse em ter prazer mais, porque o seu cérebro não está mais produzindo o hormônio da adrenalina, que é o hormônio que controla esta situação. Tem também o hormônio da dopamina, que faz uma companhia com a adrenalina. Ele também controla um pouco do nosso emocional, irritabilidade, tá? E isso tudo leva a pessoa a alucinações. Ela começa a entrar naquele quadro psicótico que a gente falou instantes atrás, que provoca o suicídio, tá? Tem alucinações. No meio evangélico, a preocupação disso é que ela produz também alucinações de cunho espiritual, que a própria pessoa acredita serem revelações, visões, e podem se manifestar na pessoa depressiva. E quando você vai ver, não tem nada de Deus. Infelizmente ela está tendo um princípio de quadro psicótico. Provavelmente essa pessoa, se não tratada, se não cuidada, se não tiver alguém na igreja ou na família, estiver orientado e compreender o que para levar essa pessoa para se tratar, provavelmente é uma vida que corre risco. Tem uma outra situação que o comentarista ele comenta, que é excesso de suor nas mãos e pés. Amados, não é um padrão, tá? Pode ocorrer na pessoa depressiva, mas não é um padrão, porque eu conheço pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Porque como a revista trata de um item desse teor, de repente você lê essa revista e fala, eu suo a mão, eu estou depressivo. Tá? E eu conheço várias pessoas, não é uma só, que suam muito as mãos. Eu não suo as mãos, mas eu tenho um amigo, um irmão cristão, ele sua de pingar as mãos, ele não é depressivo, não tem depressão, não tem alucinações, nem é psicótico. Tá? Então isso não é um padrão, tá? Como um sintoma de depressão. As pessoas que têm depressão, pode ocorrer isto, delas ter excesso de suor nas mãos e pés, tá? Mas ter esse sintoma não significa que você está depressivo, tá? Só um profissional quem pode dar o diagnóstico se a pessoa está depressiva ou não. O que nós podemos fazer então? Através de uma lição dessa, você não vai curar ninguém com uma lição de revista de escola dominical, gente. Pelo amor de Deus, você tem psiquiatra, psicólogo, que às vezes não tem sucesso em ajudar alguém a se curar. Muitos têm, mas alguns não têm. Quem dirá nós lendo uma revista, tá? Então quem pode diagnosticar, dizer a pessoa, olha, você está depressivo, é a pessoa com formação na área, um psiquiatra, um psicólogo, tá? Nem mesmo um clínico geral, ele tem autonomia para diagnosticar alguém com depressão. O máximo que ele pode fazer é fazer uma indicação para a pessoa procurar o profissional da área para ser diagnosticado. Tão sério que é
o negócio, tá? 1 e 2 da nossa lição. As causas da depressão: perdas relacionadas com morte de um ente querido, desemprego, perda de status da vida profissional, aposentadoria sem o devido preparo para esse novo momento da vida. Também traumas e bloqueios de infância não resolvidos e que se manifestam na vida adulta, com sentimento de culpa transformado em complexo. Qualquer acidente traumático, como a morte de uma pessoa amada ou até mesmo de um animal de estimação, poderá gerar angústia intensa que fará com que o indivíduo regrida a um modelo passado, atualizando fantasias e defesas daquele ponto de fixação. Disso poderá surgir um surto melancólico ou crise histérica. Muito bem, perdas. A frustração provoca uma reação no indivíduo que ele começa a se afastar e estabelece mecanismos de defesa. Sobre mecanismos de defesa, a gente já viu em outras lições, como a número 7 e número 6, que a pessoa cria a partir de um certo ponto para se proteger de algo que ocorreu na sua vida. O comentarista, ele trouxe aqui uns itens, ele foi muito feliz nas colocações dele, tá? Quando ele diz assim, olha, por exemplo, não vou nem falar do profissional aposentado, tá? Também traumas e bloqueios da infância. Mas eu não vou nem entrar aqui nessa parte, o profissional da aposentadoria, a respeito da aposentadoria, mas aqui, ó, traumas e bloqueios de infância não resolvidos que se manifestam na vida adulta, como sentimento de culpa transformado em complexo. São coisas que vivem na adolescência, né, quando a pessoa é criança e fica em algum ponto da mente, relembrado por algum motivo, sabe Deus qual, ele vem à tona novamente, a pessoa se culpa por não ter tido outra atitude, qualquer coisa assim, vira um complexo na vida da pessoa. Qualquer acidente traumático, a perda de um animal de estimação pode levar, né? Faz com que a pessoa regrida uma situação do passado. Gente, eu não vou dizer que isso seja a solução, mas procure não estar preso ao passado. O passado nem sempre traz coisas boas. Quando a passagem do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos fala sobre, capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, desculpe, não é o 10, é o 7, fala sobre Estevão. Estevão cita a passagem que o povo saiu do Egito, mas o coração deles ficou lá. Que eu quero passar para você com isso? Não viva do passado, não se recorde do passado. Procure deixar o passado onde ele merece ficar, no passado. Nem sempre as coisas de lá são para ser aproveitadas no futuro, senão alguns exemplos para a nossa vida, para o nosso sucesso adiante. Então, o que a gente tem que fazer? Seguir a nossa vida, o nosso caminho, tentar viver, aproveitar a família o máximo possível e viver as emoções, né, que nós temos nesse tempo presente. As pessoas possessivas e com baixa autoestima, pessoas emotivas, são fortes candidatos à depressão. Justamente porque quando fala-se perda e a pessoa ela retorna ao passado para se recordar de algo que perdeu ou deixou de ter, né, ela recebe um golpe, uma frustração, uma decepção muito grande. E pode acontecer dela viver essa perca de lá que aconteceu lá no presente. Isso leva à depressão. Então procure não ser uma pessoa possessiva. Pessoas possessivas tendem ao fracasso, tendem à depressão. Muito emotivo demais, com baixa autoestima, sabe que você não é menor do que ninguém. Nada te faz inferior a ninguém. Diante aos olhos de Deus, você é igual a mim, igual a qualquer outra pessoa. Diante dos seus olhos também seja assim. Lembra-se quando Josué e Caleb chegam para olhar as regiões que Deus falava, olha, lá mana leite e mel.
e outras 10 pessoas foram com ele, o que eles fizeram? Tiveram baixa autoestima, se menosprezaram, mas Josué e Caleb se tiveram firme. Então tenha a mente de Cristo, esteja firme, esteja na presença de Deus, tá? E que o Senhor Jesus te livre de toda depressão. E se você não teve, que Ele também conserve você na mente sem sadia que você tem. 1 e 3 da nossa lição, a depressão pós-parto. Esta tem início 4 semanas após o parto. E ocorre com variações de humor e preocupações exageradas com o bebê. Está associada a características psicóticas, com associação de ideias de infanticídio. Neste caso, a mãe tem alucinações e se sente até motivada a matar o recém-nascido, sob delírios de que fazem entender que algo ruim está ocorrendo, justificando assim esse tipo de morte. As mulheres com esse tipo de ansiedade podem mostrar excessivo cuidado ou desinteresse completo, deixando de amamentar ou cuidar da higiene do bebê. Essa depressão não está associada à tristeza e ocorre nos 10 primeiros dias após o parto. Muito bem? Amados, observe que coisa obscura, né? Depressão após parto, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, atinge 66% dos casos de depressão nas mulheres no Brasil. Eu citei antes dos 12 mil casos que ocorrem dentro do Brasil. Desses 12 mil, 66% se manifestam em mulheres. Entre elas, a depressão pós-parto, né, que é algo bem significativo e de grande importância. Por isso, as mulheres elas precisam de um cuidado redobrado. Tá? É um momento que passa, esse período em que pode ocorrer a depressão pós-parto. Não é que ele ocorre quando a mulher dá à luz. Não, é um período em que ele pode ocorrer. Entenda bem. Este momento ele passa, mas sem a necessária atenção, sem o necessário cuidado com a mulher que acabou de dar à luz, essa depressão ela pode se estabelecer e ficar por um período muito grande na vida dessa pessoa. Então é um cuidado por um curto período que gera um benefício muito além do que nós esperamos, né? Se você tem uma tua esposa que não tem depressão pós-parto, você sabe que naquele período ela recebeu o cuidado que ela tinha que ter. O que ocorre atualmente é que esse número ele vem aumentando, esse número de 66% das mulheres que têm depressão, não somente o pós-parto, mas também as outras modalidades em que a depressão ela se manifesta, ele tem aumentado desde o período do início em que se declarou a pandemia, devido à covardia de alguns homens que não têm coragem de seguir o seu caminho na solidão, insistem em permanecer dentro do lar agredindo as suas esposas. Tá? O Brasil está sendo campeão disso. Agem com violência com suas companheiras dentro do lar, e isso gera uma depressão profunda nas mulheres, e até mesmo as mulheres que acabaram de ter bebê, que passaram pelo período do parto, quando chegam dentro do lar, têm que enfrentar essa situação. Então, amados, algo que precisa de uma atenção, precisa que nós tenhamos atenção com isso. Quando você suspeita de casos assim, o correto é fazer uma denúncia, tá? Porque pessoas violentas, elas são difíceis de ouvir conselhos, tá? Não é que não ouçam, mas são difíceis de ouvir. Estamos encerrando o primeiro ponto da nossa lição. Eu ensinei que a depressão é uma doença que desorganiza as reações emocionais e deixa o indivíduo sem motivação, com pouca concentração e lapsos de memória. Muito bem? Segundo ponto da nossa lição, o quadro clínico da sociedade. Em Romanos, capítulo 1, versículo 21 ao 25, o apóstolo Paulo nos dá um panorama do quadro clínico da sociedade sem Deus. Ele afirma que o homem, tendo conhecimento de Deus, não o glorifica como Deus. Sendo sábios, tornaram-se loucos, e a consequência é que Deus os entregou às concupiscências do seu coração. A troca do certo pelo errado, do moral pelo imoral, dominou a sociedade. Olha,
novamente estamos falando da troca do certo pelo errado. Lembram? Trocam a verdade de Deus pela mentira de Satanás. Certo e errado, mesma coisa. O moral e imoral, mesmo panorama. Como cita a Bíblia em Gênesis capítulo 4, versículo 5, se você ler lá, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos seus pensamentos, seu coração, era só má continuamente. Isso levou o Senhor a tomar uma decisão que foi quase que exterminou toda a humanidade. Só restou uma família e alguns animais na arca de Noé. Essa foi a decisão do Senhor Deus, porque tudo que ele gerava na mente dele era mal, constantemente. Então não havia um pensamento bom. O ser, ele tem facilidade de caminhar para o que não presta. Lembra daquele dito popular, o jeitinho brasileiro? É isso aqui. Compreende? Troca o certo pelo errado. Acha um atalho. Não faz o que é correto. Pega um atalho para conseguir a mesma meta, o mesmo objetivo, só que com um atalho. É o jeitinho brasileiro. Nós cristãos que temos a mente de Cristo não temos que ter esse jeitinho. Só há um caminho a seguir, que é o de Cristo Jesus. 2 em 1 da nossa lição. Causas externas. A situação atual do mundo leva mais e mais à prática da cura da alma. De acordo com a previsão dos profissionais de medicina, psicologia, sociologia, esta necessidade irá aumentar com o decorrer do século, pois nossa civilização aumenta a neurose coletiva de ano em ano. Esse desassossego cresce favorecido por causa de certas tendências que hoje se fizeram universais e que são o resultado típico da civilização em que vivemos. Agitação dos centros urbanos, esgotamento intelectual, mundo materialista, regime competitivo, incompetência para defender-se de situações caóticas e gigantescas, aumento da agressividade, da violência, etc. Então, se o comentarista ele fosse citar aqui, tem muito mau exemplo, muita observação para fazer e que leva ao quadro depressivo. E aí ele dá uma previsão dos profissionais de medicina que esse quadro ele tende a aumentar com o decorrer do século, da maneira na neurose em que a civilização caminha, tá? Então, causas externas. O que são causas externas? São aquelas que nós não podemos evitar, estamos expostos a ela, tá? O início do ponto 2 tratou do mundo não cristão. Entrando no 2 e 1, o quadro que a gente tem aqui, ele influencia tanto não cristão, como quem tem a mente de Cristo. Todos estão expostos, tá? O Senhor tem cura para esses males, mas só o ser está tão preocupado com a situação econômica que não tem fé o suficiente para alcançar em Cristo a tranquilidade para viver. De que forma? Como Cristo propõe essa tranquilidade? Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. O que está escrito lá? Está escrito assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Observe que o apelo do Senhor já traz incluído em si a cura da alma. Mas o ser humano ele tem dificuldade em sair do natural e caminhar dentro do sobrenatural e alcançar em Cristo tal cura. Devido ao quê? Devido a alguns fatores comportamentais. Simplesmente isso. 2 e 2. A causa fundamental. Aqui nós temos o foco da nossa lição. O afastamento de Deus e a desobediência às suas leis tem sido a causa fundamental que o homem, na sua tolice, faz. Jeremias capítulo 2, versículo 13 ao 19. A pretensão de edificar uma sociedade sem Deus resulta nessas consequências trágicas. É necessário afirmar que o ser humano precisa voltar-se para Deus, mediante arrependimento e fé ao seu nome, sujeitando-se à sua autoridade, renunciar ao pecado e à sua influência em sua vida. Muito bem, a causa fundamental, o afastamento. Amados, o afastamento, o comentarista ele nos traz do conceito da sociedade. O que a sociedade fez? Ela deixou Deus de lado, construiu para si direitos morais e éticos
para construir um comportamento civil, né, para manifestar-se como sociedade, e deixou Deus de lado. O homem se embaraçou em seu próprio conhecimento, porque a tendência de construir uma sociedade sem Deus está fazendo com que o mundo caminhe a um abismo sem fim ou sem fundo, a forma como ele se manifestar. Por que isso acontece? Porque sem o amparo de Deus, né, as pessoas estão debaixo da atividade do Satanás, do diabo. É uma coisa ou outra, não tem meio termo. Se não se está debaixo do amparo de Deus, está sobre a atividade do adversário. A verdade é essa. Como disse o ponto 2 e 1, causas externas, e isso pode ocorrer na sociedade que não tem Deus, e pode ocorrer também dentro do conceito religioso. Tá? 2 e 3 da nossa lição: decepção e desesperança. Uma leitura psicodinâmica afirmaria que a sociedade atual provoca sentimentos de decepção e desesperança nas pessoas. Os cidadãos experimentam decepção a convencer-se de que a sociedade a qual pertencem não vela por seu bem-estar. Em consequência, essas pessoas reagem desenvolvendo altos níveis de ansiedade e sentimento de perda, o que pode motivar que assumam um comportamento de alto consumo religioso, quando ainda em sua ignorância recorrem a curandeiros espiritualistas, gurus, yoga, meditação transcendental e outras práticas de ocultismo. Em termos psicológicos, esta conduta pode identificar-se como uma defesa maníaca, desenvolvida com o fim de aliviar a desesperança. Amados, o que é uma leitura psicodinâmica? É um estudo de teorização sistemática das forças psicológicas que agem sobre o comportamento humano. Ou seja, são estudos fundamentados, né, e que vêm sendo catalogados pelos os profissionais da área, que levam a compreender o comportamento humano. Então, se ele fizer uma leitura psicodinâmica, ele vai compreender logo que a sociedade atual ela provoca sentimentos de decepção. Amado irmão, para você que tem a mente de Cristo, isso não é segredo, tá? Que a sociedade faz isso não é segredo. Autoconsumismo religioso, ele diz na lição. O que acontece? O ser ele começa a procurar uma razão para viver, um objetivo para a sua própria vida, pois a vida perde o sentido quando ele não produz mais os hormônios de ação em sua vida, né? Como eu disse antes, que é a dopamina e a adrenalina, e após os impactos provocados pela decepção que ele sofre na sociedade, instaura-se um quadro depressivo. Isso pode acontecer com quem? Isso pode acontecer com não cristão, pode acontecer com cristão. Quando você ouve falar daqueles pastores, daquelas pessoas de Deus, instrumentos na mão de Deus, são usados por Deus, você vê que suicidaram-se, né? Tiraram a própria vida devido ao que o quadro de depressão. Por que isso? Porque nós somos vulneráveis a essas situações, amado. A gente está fechando o ponto 2 da nossa lição para entrar no 3. Eu não queria passar para o 3 sem mencionar isso para você. Nós estamos, enquanto a gente está preso, somos homens e mulheres espirituais, mas estamos presos num corpo de carne, possui alma, possui espírito e tem a carne. Enquanto nós estivermos presos a eles, nós estamos sujeitos a essas situações. Não é pelo fato de ser de Cristo, de estar na obra, que não pode ocorrer isso na sua vida. Deus ele não faz exceções de pessoas, também dentro do quadro dessas enfermidades, tanto para abençoar, quanto na área dessas enfermidades, somos sujeitos a elas. E, infelizmente, ocorre de um pastor, principalmente pastor, amado, principalmente pessoas que se colocaram à disposição da obra, podem sofrer decepções. Irmão, eu vejo como que a vida de um pastor, e por que isso? Porque meu sogro é pastor. Eu vejo como que às vezes a ingratidão traz uma decepção na vida das pessoas.
e isso leva a um quadro depressivo. Então, todos estamos sujeitos a isso. Algumas pessoas têm uma tendência maior de ser depressivo e outras desenvolvem uma defesa melhor contra a depressão, né? Então, isso ocorre a qualquer um de nós. Infelizmente, somos sujeitos. Estamos encerrando o ponto 2 da nossa lição. Eu ensinei que, em Romanos capítulo 1, versículo 21 ao 25, o apóstolo Paulo nos dá um panorama do quadro clínico da sociedade sem Deus. Felizmente, a troca do certo pelo errado, do moral pelo imoral, dominou a sociedade. E isso é uma grande verdade, né? Ponto 3 da nossa lição. Como livrar-se da depressão? Para nós cristãos alicerçados na palavra, os recursos da ciência também são importantes no tratamento da depressão, sendo às vezes usados por Deus em sua soberania para cuidar dos seus. Contudo, seja como for o tratamento, não substituem o relacionamento com Deus, pois Ele conhece o ser humano em sua totalidade como ninguém mais conhece, e ama e cuida de maneira ímpar. Amado, às vezes assim, parece ser fácil lidar com uma depressão, como se livrasse da depressão, como se você simplesmente decidisse, olha, a partir de hoje eu não sou mais depressivo, eu não tenho mais depressão, declarar eu não tenho mais depressão. O fato é que a gente nunca deve dizer eu tenho depressão. Não, eu contraí uma depressão, mas ela não me pertence, tá? Ela está no meu corpo, na minha mente, mas não me pertence, está aqui de atrevida que é, tá? E não ter aquele sentimento de posse, a minha depressão, né? Renuncia a isso. O que eu quero dizer é que não é tão fácil assim como vem trazendo a lição, como livrar-se da depressão, né? Não é bem assim. É o fato para nós cristãos alicerçados, amado, o fato de você ser alicerçado independe livrar-se da depressão, tá? O que eu estou querendo dizer é quem tem depressão mesmo, tá, irmão? Não estou falando daquela pessoa que tem uma crise de existência, daqui 1 ano, 2 já passou, já se livrou, tá? Estou dizendo daquelas pessoas que entram no quadro de dificuldade, que a família sofre com ela. Não é fácil assim, mesmo treinamento de Cristo, gente, está vendo aí pastor, servas de Deus se suicidando devido ao quadro depressivo, tá? Então, se acaso a pessoa ela manifesta a depressão, não significa que é o fim, mas também não significa que vai se livrar com facilidade. Pode acontecer sim, né? Deus tem poder para isso. A medicina também avançou muito, mas não é tão fácil como vem trazendo, tá? Assim, significa que o quê? Que é o começo de uma batalha que pode ser decidida em pouco tempo ou pode durar o resto da vida, tá? Pode ser decidida logo ou pode perdurar por muito tempo. Isso vai depender do quê? Isso vai depender de onde surgiu essa depressão, qual é o fundamento dela, e se a pessoa realmente está disposta a se libertar deste mal. Ela tem consciência para decidir se ela está disposta? Então, querido, fica a critério de cada um, né, saber se a pessoa está disposta, porque até mesmo o desejo, a vontade dessa pessoa já pode estar comprometido devido ao quadro, se estiver avançado da depressão. Se for um princípio, talvez a pessoa ainda consiga ter uma relação com o seu íntimo, se ela quer ser liberta ou se não, tá? Não substitui o relacionamento com Deus, infelizmente não substitui mesmo, tá? O que nós podemos fazer? Nós podemos seguir a recomendação de Pedro, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 da Bíblia Sagrada, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, tá? 3 em 1 da nossa lição, o bom senso. É preciso haver bom senso no tratamento da depressão, e aqui nós encontramos o foco da nossa lição. Não se pode desconhecer que muitos problemas que comprometem a vida psíquica precisam de tratamento paralelo com o uso de medicamentos e de outras terapias. Há situações
de certa gravidade que não se resolvem apenas com remédios ou somente com terapias alternativas. Aí o comentarista está trazendo para nós, olha, situações de certa gravidade. Então, o tratamento acompanhado por um profissional da área, passo a passo, é o correto. Se esse profissional vai dar jeito nessa situação, amado, sinceramente, eu não sei te dar essa informação. A dedicação do paciente ao tratamento pode definir a cura. Se está tomando o remédio certinho, se ele está fazendo as consultas corretamente, se está se tratando da maneira que tem que ser, não está ficando sem o medicamento. As pessoas que ficam sem o medicamento no estágio depressivo, elas tendem a ficar muito hostis, manifestar um sentimento hostil. Também podem manifestar uma alegria incessante e perturbadora, tá? Não é só na área de hostilidade que a depressão ela age, ela trabalha também numa felicidade provocativa, não é a felicidade natural, você percebe que não é natural, então ela pode provocar sim, tá? A dedicação dessa pessoa a esse tratamento talvez possa ser definir o tempo de cura dela, trazer novamente ela à sua sã consciência, né? 3 e 2 na nossa lição, diagnóstico e terapia. Especialistas afirmam que 80% das enfermidades físicas são causadas por problemas psíquicos. Vasculhar o subconsciente não significa necessariamente conseguir mudanças. Em todo tipo de situação da nossa vida, se não encararmos a verdade, nós não receberemos a cura. Deus nos conhece. Ele nos criou e, como um médico cirurgião, sabe onde seu bisturi deve cortar para arrancar a nossa doença e nos curar. Jesus afirma que ele é ungido de Deus para trazer a cura a todos que precisam, consolá-los, dar o óleo da alegria e vestes de louvores. Muito bem. Amados, nós não recebemos a cura, né? O texto diz o seguinte: se não encararmos a verdade, nós não recebemos a cura. Esse é um passo de quem deseja alcançar a cura, assumir a verdade, assumir que está doente, assumir que precisa de ajuda, parar de tentar lutar sozinho, que pode haver alguma exceção aí de alguém que venceu sozinho um quadro clínico como este, mas é muito difícil. Então, quem não consegue assumir que precisa de ajuda, que um dos primeiros sintomas do depressivo é ele não assumir que ele tem depressão. Ele só assume quando o quadro já está avançado. Então, encarar a verdade. Não adianta ficar revoltado, só vai piorar as situações, né? Deve-se procurar um especialista e tratar através disso, entender o ensino de vida, o que Deus quer passar com isso. Algumas pessoas, elas contam com o auxílio divino, elas carecem de uma cura divina, mas se essa cura não aconteceu, amado, o mesmo Deus que criou você, deu origem à tua vida, deu origem à vida do médico, do doutor que vai te tratar. E também concedeu a este a sabedoria para fazer esse tratamento. Então, se essa cura não ocorreu, só nos resta procurar um auxílio de um profissional da área e ter a ajuda da família e pedir a Deus que se resolva logo. É a única coisa a fazer, não há mais o que ocorrer, é fazer a nossa parte, é o que podemos fazer, tá? Ponto 3 da nossa lição, o perigo da racionalização. Freud, considerado pai da psicanálise, diz que o sentimento de culpa é causado pela religião. Muitos eliminaram a religião de seus conflitos e aumentaram, entre parênteses, não consideraram o pecado como algo existente, mas sim causado pela religião que restringe certas condutas, fecha parênteses. Estas respostas não satisfazem o homem, pois no íntimo ele sabe que é culpado. O sentimento de culpa está no coração do homem. Toda culpa ou é perdoada ou é paga. A psicologia moderna tenta tirar o sentimento de culpa do paciente dizendo que o culpado não é ele, mas as circunstâncias, o meio ambiente em que viveu e o que levou a ser ou fazer determina a ação. Eu ensinei que os recursos da ciência são importantes no tratamento da depressão.
sendo às vezes usados por Deus em sua soberania para cuidar dos seus. Contudo, não substitui o relacionamento com Deus. Conclusão da nossa lição: o cultivo de uma vida espiritual plena com Deus através de Jesus Cristo é fundamental para superar a depressão, qualquer que seja o tipo de tratamento a ser adotado. A busca em soluções místicas nunca resolve o problema, além de agravar a situação. Irmão, isso é uma tremenda verdade, porque eu vejo na depressão já uma opressão maligna, né? Uma operação da atividade do nosso adversário, da nossa alma, tá? E eu quero aqui esclarecer o seguinte: às vezes as pessoas não são curadas, Deus não dá uma cura para ela, através da medicina também ela ainda não alcançou uma cura, mas eu quero te dizer que a maior esperança que nós temos é ir morar para o céu. O dia em que você se tornar corpo glorioso, porque nós que estamos vivos não precederemos os que dormem em Cristo, mas nós seremos arrebatados juntamente a eles a encontrar com o Senhor nos ares. Quando nós tivermos este corpo glorioso, não estaremos mais sujeitos a estas situações como essa que nós estudamos hoje, tá, meu querido, amado irmão, minha ouvinte, mulher, você que me ouve, tenha esperança, principalmente se você for um servo do Senhor, que trabalhou na obra, está passando por um momento depressivo, meu irmão, não perca a esperança, tire os seus problemas, pelo contrário, só vai aumentar os seus problemas, tá? Eu não vejo nessa terra ninguém digno de dizer para onde a pessoa vai quando se suicida e apresenta um quadro depressivo e retira a vida, tá? Eu não considero pessoas que dizem que elas não herdam a vida eterna. Quem somos nós para determinar isso? Uma pessoa que não tem controle do seu psíquico e ocorre uma situação como essa. Eu não aceito isso, tá? Eu não concordo com isso. Não foi isso que Cristo projetou para nós. Eu creio na cura e eu sou resultado de milagre. Eu me converti numa festa de círculo de oração. Eu fui curado, eu nem sabia o que era cura, eu nem sabia que Deus operava na vida do ser humano. Isso ocorreu em 2003, dia 28 de novembro de 2003, numa festa de círculo de oração. Um dia desse, qualquer dia desse, eu conto meu testemunho aqui no YouTube, tá? Então eu acredito no sobrenatural de Deus. Eu gostaria de encerrar essa lição fazendo uma oração por você, que pode estar passando ou que não está passando, mas procure em Deus, né, a saída, tá? Então vamos orar. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei de todo o universo, mediante, Senhor, a palavra que acabamos de estudar, é uma lição da escola bíblica, mas embasada em textos bíblicos do salmista. Senhor, eu te peço em nome de Jesus Cristo, para essa pessoa que está aguardando a cura, Pai, estenda tuas mãos, ampara, Senhor, debaixo do teu poder, debaixo da tua graça, protege, livra desta angústia, deste mal, deste ressentimento provocado por qualquer situação que seja, Senhor, pois tu conhece a vida do teu servo, da tua serva, que neste momento está orando junto comigo, Pai. Se é no passado, Senhor, extermina de sua mente. Se é numa decepção da vida, Senhor, ajuda a compreender e seguir o caminho vivendo. Altíssimo Rei, glorioso Pai, Tu és, ó Senhor, o dono da vida, Tu determina a saúde e a graça, liberta, Senhor, os cativos, como na Tua palavra Tu expressa. Usa de compaixão, conceda cura, Senhor, a esta pessoa que neste momento me ouve junto comigo, eleva a fé até Ti. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra. Assim eu te rogo agradecido, estas ricas e maravilhosas bênçãos te pedindo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, amado e amada irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus seja contigo e te dê graça para se libertar deste problema tão grande. Assim eu te agradeço. A paz do Senhor. Amém.